Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 17 de março de 2024, 20 horas e 45 minutos. Um dia que a gente aproveitando bastante, né? Para um dia mais tranquilo. Hoje aqui, graças a Deus, choveu. Que nós estávamos assim de enlouquecer de calor. Pensa no enlouquecer de calor. Tava aqui. Tinha horas assim que eu falava, Senhor, dá força para suportar, para não falar nada, ficar quieto. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente peca, né? Então não é bom se queixar, é bom a gente aguentar. Refrescou, graças a Deus, choveu, Shalom Viviane, Shalom Cláudia. Deu uma chuva boa aqui hoje, uma chuva gostosa, tranquila, não teve nada. Agora as cidades aí em volta não. Nova Esperança, Londrina, Alto Paraná, o negócio foi feio. As cidades viram a fúria da chuva, a fúria da água. O que mais me impressiona é que nessas cidades, apesar que Londrina tem eu não sei se é bem, acho que é um lago que passa ali no meio, mas aonde a água foi tão forte não é a região do lago. E Alto Paraná, se não me engano, também não tem rio que passe no meio da cidade, mas sempre no estado de São Paulo é que tem, né? As cidades do estado de São Paulo passam um riozinho no meio, né? Sempre tem alguma coisa. Eu morei em Ribeirão Preto, tinha o rio que passava no meio daquelas avenidas ali, não me lembro o nome da avenida agora. Jabuticabal também tinha um rio onde eu morei, né? Rio Preto tem um rio, são cidades que eu conheço. Nova Granada, né? E sempre tem um rio que passa no meio da cidade, né? Mas aqui no Paraná não costuma ser assim. Boa noite, Alberto. Aqui no Paraná, Maringá mesmo, deve ter assim mina d'água, né? Nesses bosques aí, mas rio não tem. E a água vem com uma intensidade, com uma força que é uma força, a água tem poder, é como se você visse que ela veio mesmo com poder para arrebentar. É interessante ver a água como ela vem, é como se ela fosse mandada para fazer o serviço, entende? É incrível, é incrível. E a gente sabe que isso são os sinais do Senhor, né? E eu quero, falando em sinais do Senhor, eu não vou conseguir fazer uma live específica somente sobre como é que fala? Os eclipses. Mas eu vou comentar aqui com vocês todo dia um pedacinho daquilo que eu estou descobrindo, daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou indo atrás de informação. Presta atenção. Esse eclipse que está vindo aí, né? Ele vai ser junto com mais dois eclipses de 2017. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem para mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar, estou entrando no outro celular meu aqui. Eu deixo esse aqui para eu poder fazer as informações. Eu pego por aqui. Esse meu velhinho aqui, ó, como é que diz? Eu pego as informações aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Prestem bastante atenção. Deixa eu abrir aqui, que eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Espera aí. Isso aqui tá lá nos meus destaques, tá? Ó, prestem atenção nisso aqui, ó. Ó, presta atenção nessa foto aqui, tá vendo, ó? Essa foto. Aqui você viu que forma um X. Esse X são dois eclipses. Um de 2017, tá? Que é esse aqui. E o outro, que é o de agora, dia 8 de abril de 2024. Esse aqui que forma a letra A, que é o Aleph, tá? Formou o Aleph. E esse aqui foi do ano passado, de 2023.
2023. 14 de outubro de 2023. Prestem bastante atenção nisso, que isso aqui é muito sério. Isso aqui é o que Deus vai fazer. Isso aqui é o que Deus colocou no céu. Olha bem, o eclipse de 2017 é esse, certo? O eclipse de 2017 é este. O de 2024 é este. E de 2023 é esse. Ele forma o X, o X, que é a letra Tav, tá? É a última letra do alfabeto. E forma o Aleph, tá? Esse A aqui forma o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. O Aleph Tav. Presta atenção. Do alfabeto hebreu, tá? Mas se você olhar isso aqui, se você colocar um círculo em volta, é o símbolo da anarquia. Lembra o símbolo da anarquia? Boa noite, Simone. Então, preste atenção, presta bastante atenção, ó. Deixa eu olhar aqui direito para não falar errado. 21 de agosto de 2017, tá? Esse aqui de cima, 21 de agosto de 2017, e esse aqui, cruzando, é o e agora de 2024, dia 8 agora. E esse daqui foi do ano passado, 14 de outubro de 2023. Forma o X, que é a letra Tav, tá? E forma o Aleph, o A do Aleph, certo? Presta atenção. Se você colocar um círculo em volta, forma o símbolo da anarquia. Presta atenção nisso, vai? Guarda essas informações, tá? Se você quiser, isso aqui tá nos meus destaques, tá? Isso aqui tem lá nos meus destaques, você pode printar, tá bom? Então, presta atenção. O que que isso aqui quer dizer? Presta bastante atenção. De 2017, dia 21 de agosto de 2017, para 14 do 4, aliás, para 8 do 4 de 2024, são quantos anos? 2017 para 2024 são 7 anos. 7 anos é o número da perfeição, o número de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. No eclipse de 2017, certo? Ele começou na costa no Pacífico, certo? Ele veio na costa do Pacífico e terminou na costa do Atlântico. Presta atenção no que eu vou lhe falar. O percurso desse, aqui ó, o percurso deste eclipse, ele percorreu 33 cidades por nome Salém. O que é Salém? Salém é o nome antigo de Jerusalém. Lembra de Melquisedeque? Que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém? Então, Salém é o nome antigo de Jerusalém. Nos Estados Unidos tem 36 cidades por nome Salém, por onde esse eclipse passou. Mas ele percorreu somente 33, não as 36 cidades. Presta atenção. O que quer dizer isso? Salém quer dizer paz. 7 anos de paz. Certo? Presta atenção nisso. Salém quer dizer paz. 7 anos de paz. Entenderam? Aí eu tava aqui pensando, meu Deus, o que o número 33 tem a ver, meu pai? O que o número 33 tem a ver? E eu fui ver o tempo que quando é que como é que falam? Que os levitas, eles podiam tomar entrar para fazer o sacrifício, não era. Fui olhar a morte de Jesus, possivelmente ele foi aos 33 anos, mas não é certeza. E eu aqui pensando, e de repente me veio, na verdade é 33 de Ezequiel. 33 cidades por nome Salém. Salém quer dizer paz. Nesses 7 anos, os Estados Unidos da América tiveram praticamente anos de paz para
propagar a volta de Jesus. Presta atenção, meus irmãos. O que tem em 33 de Ezequiel? As trombetas. Se você não for trombeta, anunciar ao teu amigo que Jesus está voltando, se você não anunciar ao teu amigo o juízo que está vindo, você vai pagar pela vida dele. Deus deu esse eclipse de 2017 com todas as cidades por nome de Salém. 33 cidades. 33 de Ezequiel. Quer ver? Vamos lá no 33 de Ezequiel para você ver o que eu estou falando aqui para você. Tá? Para você. Depois você lê aí, eu só vou ler um pedacinho só para a gente entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Eu quero te despertar. Na verdade, o que eu quero é que você se desperte para você pesquisar sobre isso daqui. Aqui, ó. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar o seu sangue sobre a sua cabeça, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Irmãos, 33 cidades Salém. 33 cidades Salém. 33 cidades paz. 7 anos as Américas tiveram para pregar a palavra de Deus, trombetear a volta de Jesus. Depois vocês leiam 33 de Ezequiel inteiro. Presta atenção. Você precisa trombetear a palavra de Deus, porque aqui, onde nós estamos, vai respingar o que vai acontecer lá. Mas eu acredito que ainda teremos um momento de trégua para poder pregar a palavra, anunciar que Jesus está voltando. Acredito eu, não tenho certeza. Acredito, não tenho certeza. Mas eu buscando, eu falei, Senhor, o que quer dizer? Porque se 33 cidades, 36 tinha lá, mas somente em 33 passaram, qual é o recado disso? E eu aqui procurando, veio na minha mente Ezequiel 33. Foi o tempo de tocar a trombeta. O que vai acontecer? Presta atenção. Agora vem o eclipse do dia 8, né? Tem um dia 25, mas esse do dia 25 é para as nações, né? Agora esse do dia 8 não. Presta atenção. É específico, e você vai entender o porquê. Esse do dia 8, ele fecha o X ou X, que quer dizer Tav, a última letra do alfabeto. Acabou o tempo em que não existe paz, mas se falava de paz. Entenderam? Aquela parte na palavra que diz assim, ó, falam de paz, 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 mas haverá repentina destruição. Chegou agora a hora da destruição. O falar de paz já acabou. Tiveram 7 anos para falar de paz, mas o falar de paz acabou. Dia 8 acaba o falar sobre paz. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. E agora o que vem? X quer dizer... Boa noite, Clara. Presta atenção. X. Você sabia que X é o sinal de Osíris, o deus da morte? Você sabia que o X, quando você risca um X, você está eliminando uma coisa? Tá entendendo? Ele vai formar um X. E você sabe quais são os nomes da cidade que vai passar o eclipse agora, do dia 8? Vão passar por 8 cidades. 8 cidades. Escuta bem. 6 delas chamam-se Nínive.
Esse eclipse ele vai fazer o X, mas a última cidade por nome Nínive vai sair lá no Canadá. Por incrível que pareça. Ela vai terminar lá no Canadá, no Atlântico Norte. As cidades, 6 cidades chamam-se Nínive. 6 é número de homem. Quem construiu Nínive mesmo? Nimrod. Uma cidade se chama Jonas. Você sabia que aconteceu um eclipse desse quando Jonas foi pregar em Nínive? Você sabia disso? Eu também não sabia, mas fiquei sabendo. Houve um eclipse quando Jonas foi pregar, por isso eles atenderam ao que Jonas falou. Por isso o rei colocou todo mundo em jejum, porque eles tinham visto este tipo de eclipse naquele tempo. E eles sabiam que eclipse era juízo. Uma cidade se chama Rapture, né? Eu não sei falar inglês, mas é Rapture. Quer dizer, rapto. Rapto. Presta atenção. Outro detalhe, Jonas, 3 dias no ventre do peixe. Quer dizer, a metade da segunda semana de Daniel. Atenção, meus irmãos, o negócio é sério. Esse eclipse, ele vai finalizar a era. Ele vai finalizar o juízo, ele vai carimbar o juízo de Deus sobre a terra, em especial sobre a Nova Babilônia, onde Nimrod, os preceitos de Nimrod estão plantados, que é a rebeldia. Presta bastante atenção. Os preceitos de Nimrod estão incrustados dentro da América do Norte. Rebelião. As pessoas estão rebeldes. As pessoas se rebelam contra o Criador. E a cidade que se chama Rapture, ou Rapture, né? Quer dizer rapto, tirar da força, harpazo, arrebatamento. Presta atenção, irmão. 8 cidades, 6, Nínive. 1, arrebatamento, rapto. A outra, Jonas. Lembra que Jesus falou, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal de Jonas. Irmãos, presta atenção. Olha com atenção isso que eu estou falando. Presta bastante atenção no que eu estou falando. Nenhum sinal será dado, a não ser o sinal de Jonas. 6 Nínives. Quem fundou Nínive foi Nimrod. Quer dizer, número 6, número de Nimrod, número do homem. O primeiro homem que formou a nova ordem mundial lá atrás. E agora os outros homens que estão formando a nova ordem mundial aqui e agora. No meio disso tudo há um rapto. O rapto da igreja. O arrebatamento da igreja. 3 anos faltam para que tudo aconteça. Presta atenção, gente, presta atenção. Agora você vai ficar pasmo com o que eu vou te dizer. Tá? Os eclipses solares, eles marcam a destruição do reinado do norte de Israel. Norte de Israel. Você sabe quem que eram as terras do norte de Israel? Foram aqueles que Senaqueribe entrou e levou todo mundo embora. Foi o primeiro pessoal, a primeira casa, né? 2 casas de Israel. Israel e Judá, e eles foram embora e foram dispersos pelo mundo. Foram dispersos pelo mundo. E o que acontece? Essas casas de Israel estão dispersas pelo mundo e, preste atenção, e elas estão andando pelo mundo, elas andaram pelo mundo. 10 tribos dispersas. Entre elas, Efraim e Manassés. Você lembra que Jacó, ele deu uma bênção especial para Efraim? Tá lembrado disso? Que Efraim seria maior do que... O menor seria maior que o maior, né? Que o mais velho. Esses 3 eclipses solares são sinais de Deus. Por quê? Você sabia que Efraim está nos Estados Unidos?
E você sabia que Manassés está na Inglaterra, no Reino Unido? Você sabia que o povo dos Estados Unidos são efraimitas e o povo do Reino Unido são da tribo de Manassés? Presta atenção, irmãos, presta atenção nisso. Liga os ponteiros. Por que o juízo vai em cima deles? Porque eles são a casa de Israel. Eles não voltam para Jerusalém. Eles não vão voltar para Jerusalém. Para Jerusalém vão voltar os judeus. Porque quem matou Jesus não foi as 10 tribos de Israel. Foi a tribo de Judá e Benjamim. Então, os juízos que Deus tem com eles agora, nesse momento, vai ser colocado aqui, na terra em que eles alcançaram. Efraim. O que é Efraim? Presta atenção. Como que a gente identifica Efraim, Israel e Manassés? Potências econômicas, potências militares. Eles iam viver em ilhas longes, terras distantes, costeiras. Efraim tenha no seu estandarte o touro e o unicórnio. Observe o estandarte da casa dos Windsor. Por que a gente precisa observar a realeza inglesa? Porque elas estão na profecia de Isaías 23. Está acontecendo, eles estão caindo. O juízo já chegou sobre a casa real da Comebol, não lembro agora o nome que eles têm lá. Já chegou neles. Eles dominavam o mundo. E agora eles tiveram 70 anos de reinado, 70 anos de paz de um rei. E agora, lá em Isaías 23, diz que eles vão cantar como uma prostituta. Que vai ser cobrado deles todas as almas que eles mercadejaram. Eu coloquei aí nos meus stories como é que fala? Sobre o príncipe com problemas na ONG, tráfico, né, de bebês, tráfico de crianças. Tá entendendo? Vocês estão ligando os ponteiros? Manassés, flechas, capacidade de fazer guerra. Efraim é mais poderoso que Manassés. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. E tem mais uma coisa. Você sabia que a Península Ibérica, Clara, você tá aí, ó, minha filha, presta atenção. Península Ibérica. A Península Ibérica, ela compreende Espanha e Portugal. Sabe por que se chama Ibérica? Porque ela vem de Éber. Quem habita lá são descendentes de judeus. Descendentes, aliás, não de judeus, das tribos de Israel. Entendeu? Os fenícios e os israelitas se mesclaram. E eles usavam quase o mesmo alfabeto. Entendeu? Quase o mesmo alfabeto. E eles também foram rumo além mar. Eles foram para a Península Ibérica e deram este nome por causa de Éber, que Éber é sobre os hebreus. E o apóstolo Paulo sabia disso. Sabia disso. O apóstolo Paulo estava em Roma, mas ele sabia que em Portugal, ou Portugália na época, naquela península, tinha a casa de Israel, estava lá. Em Romanos 15, 24 e 28, ele fala sobre isso. Estão entendendo, meus irmãos? Então, as duas casas de Israel, presta atenção, Israel e Judá, elas só vão se unir no reino milenar de Jesus. Agora vem o juízo, e esse eclipse, ele é o juízo sobre a casa de Israel. A casa de Judá já está em juízo lá em Israel. Presta atenção, mas o juízo deles é diferente do que vem aqui. Esse aqui é a Grande Babilônia. A Grande Babilônia. Procurem, pesquisem, não fiquem no que eu estou falando. Vão à busca de informação,
para vocês abrirem as suas mentes e entender que nós já chegamos no fim. E que Deus escreve nos astros tudo aquilo que vem para nós. Irmãos, a partir do dia 8, vem muita coisa por aí. Vem muita coisa por aí e é bom você se preparar. Coloca a tua vida em ordem. Seja Ezequiel 33. Ainda dá tempo de ser Ezequiel 33. Entenderam? Bom, amanhã eu dou mais detalhes desse eclipse, tá? Eu vou falar, até o dia 8 eu vou falar sobre ele. Eu vou dividir a live em duas fases. Sobre o eclipse e sobre o que nós estamos lendo, tá? Que é também a vida de Nimrod. Ezequiel 33. Por isso são 33 cidades que passam. O primeiro eclipse passou em 2017. Foi período de paz. Agora a turbulência começa. Entenderam? Agora a turbulência vai começar para valer. Agora já é a fase final para a volta de Jesus. Irmãos, aguardem, apertem os cintos, porque o tranco vai ser forte. Você precisa estar firme com Jesus. Não deixa sua mente, sabe, se apegar com as coisas dessa vida aqui, não. Não deixe, porque o negócio vai ficar apertado, o cerco vai ficar apertado. Esses dias acharam numa praia de Saquarema, no Rio de Janeiro, o peixe-remo, né? O peixe-remo. E o que? Boa noite, Cleide. O que quer dizer esse peixe-remo? Prenúncio de coisa ruim. Prenúncio de terremoto e tsunami. Bem em Saquarema, no Rio de Janeiro. Fiquem alertas, meus irmãos, porque a terra vai sacudir. A terra vai sacudir. E eu vou correr aqui com as nossas... Você viu, né, Mônica? Pois é. Com a nossa leitura, para a gente terminar antes que a terra sacude e a gente se perca, né? A gente se perca até a vinda de Jesus, que nós vamos ficar afastados até a vinda de Jesus por um bom tempo. Só lá que nós vamos nos encontrar. Se nós formos fiéis, se nós formos obedientes à palavra do Senhor, nós vamos nos encontrar nos ares com Cristo, entendeu? E vamos nos encontrar lá. Então, meus irmãos, vamos correr para a gente entender a palavra de Deus, e o que eu tiver que trazer, eu vou trazer nesse período, porque depois disso a gente não sabe mais como que vai ser, né? Falta pouco, né? Nós estamos que dia? 16 de março, 17, né? De março, amanhã é 18. Pois é, dia 8 tá pertinho, né? 8 tá pertinho. Então vamos lá. Vamos ler 26 de Gênesis, tá bom? Vamos lá, vamos para a leitura. Vamos, em nome de Jesus, vamos ler, né? Deixa eu tomar uma água aqui, senão minha garganta vai pifar. Diz assim: e havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Através daquela terra de Jerusalém, né, que hoje não é nem, é só uma faísca do que realmente é. Serão benditas todas as nações da terra. Mas quando é que elas serão benditas? A partir do milênio. A partir do milênio. Não é agora, é a partir do milênio. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Ontem nós vimos que não houve nenhum homem na terra igual a Abraão, fiel a Deus como Abraão.
E Deus chamou Abraão de amigo de Deus. Assim habitou Isaque em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele copiou o pai dele. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não venha morrer por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Presta atenção, meu irmão. Não tenha medo de semear. A terra é árida, não vai dar nada. Não tenha medo de semear. Semeia. Porque o Senhor é aquele que faz a terra produzir. Você está aí falando: a terra é árida, não vai dar nada, não vai ter jeito, não vai chover. Ou vai chover e vai levar tudo. Não. É para semear. É para semear. O Senhor vai abençoar a terra. O Senhor vai abençoar a terra de uma tal forma que nem praga vai dar. Presta atenção. Eu não sei para quem que é essa palavra. Eu não sei para quem que é essa mensagem. Mas a ordem é essa. Não olhe para a terra. Não olhe para a terra ser árida. Semeia. Semeia. Porque o dono da terra vai fazê-la frutificar. Para você, para a tua família e para aqueles que vão chegar até você. Tá entendendo? Semeia. E prosperou o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Olha isso. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu te tens feito do que nós. Ele foi habitar lá para não ter fome. Olha só, dá uma olhada nisso. E Deus abençoou tanto a sua mão, a mão dos seus empregados, que a terra que não produzia para os filisteus, produzia para ele. E agora os filisteus estão com inveja, agora os filisteus estão bravos, agora o rei está com medo dele tomar o lugar do rei. E manda ele embora da terra. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou ali. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Numa terra árida, ele achou um poço com águas vivas. Que águas são essas? Águas purificadoras, águas vivas, águas que curam, águas que saram. Foi as águas que os moços de Isaque acharam. Meu irmão, presta atenção. As águas que vocês vão achar são águas vivas, águas puras, águas purificadoras, águas que vão matar a sede,
águas que vão curar o corpo nos últimos dias de agora. Não tenham medo do que está vindo. Segura essa palavra. O Senhor vai dar terra, o Senhor vai dar água, o Senhor vai dar alimento da terra. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele, por isso chamou de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não contenderam mais sobre ele. Por isso o chamou de Reobote, e disse: porque agora nos livrou o Senhor, e prosperaremos nesta terra. Terra seca. Terra que ninguém dá nada por ela. Boa noite, Lucas. Terra que ninguém dá nada por ela. Terra que se olha e não tem nada. Mas o Senhor diz: a terra vai prosperar. A terra vai dar água. A terra vai abrigar o povo de Deus. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquele mesma noite e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsaste do meio de vós. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança. É assim, irmãos, quando o inimigo perde, ele tenta vir fazer aliança. Que não nos faça mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. O diabo tem que reconhecer, né? O diabo tem que reconhecer quem são os benditos do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhes acerca do negócio do poço, que tinha cavado, dizendo: temos achado água. E chamou Sebá, por isso o nome daquela cidade se chama até o dia de hoje Berseba. Ora, presta atenção, sendo Esaú da idade de 40 anos, presta atenção, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, o Eteu. Ele tomou filhas das mulheres de Canaã. Ele tomou filhas dos hetitas. Gente que provocava Deus com a sua idolatria. No meu feed tem sete partes de quem eram os cananeus, quem eram os hetitas. Depois você vai lá e leia tudo que está lá. São 7 partes, estão todos com a mesma foto em cima. Observa lá. Eu tive o trabalho de fazer aquilo para trazer para vocês entenderem, irmãos. Eu tenho feito da minha página uma página de ensinamento. Eu não sei se vocês já repararam isso. A minha página não tem nada que de brincadeira. Às vezes eu coloco uma coisinha para descontrair um pouco nos meus stories lá,
Mas eu não coloco nada de brincadeira na minha página, eu coloco informações, eu coloco ensinamentos para que você não se perca na tua vida. Presta atenção. Eu coloco ensinamentos aí para você tomar cuidado, para você ler. Eu perco tempos e tempos, eu passo às vezes horas e horas, eu não fico na internet à toa. Eu não perco tempo na internet. A internet para mim é fonte para eu trazer conhecimento para mim e para vocês. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou amor na minha alma, pela alma de vocês. Como eu tenho pela minha, o Senhor tem me dado pela vida de vocês. E eu tenho um compromisso com Deus, não é com você, é com Deus. De trazer a verdade da palavra, de trazer para você os ensinamentos para você tomar cuidado e não ser burro e cair nas esparrelas de Satanás. Tá entendendo? Então, meu irmão, eu quero que... Eu não tô falando isso para você me achar alguma coisa. Não, eu não sou nada. Eu tô fazendo só aquilo que Deus manda. Eu faço aquilo que o Pai me manda. Mas eu quero que você dê valor naquilo que Deus tem mostrado para a gente compartilhar junto. Entendendo? Para a gente compartilhar. Para que vocês possam ficar espertos, entendidos na palavra. Para que vocês repliquem essa palavra para outros. E tudo que tem aí você pode copiar à vontade e passar para frente. Só passe na íntegra. Para que você não tire o texto do contexto. Então eu queria que você olhasse. Presta atenção aqui. Olha o que Esaú fez. 40 anos, pegou Judite e Bezamate da terra dos cananeus, que Abraão falou que não era para pegar a mulher de lá. Mas Esaú era o quê? Rebelde. Vamos observar isso que eu estou falando aqui. E estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Você sabe o que é carne de pescoço? É isso aí. Essas duas noras deles, por serem mulheres de tudo quanto é jeito, mulheres que adoravam a deuses estranhos, mulheres que eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, certo? A verdade é essa, porque elas já vieram disso, da perversidade. O povo delas tinha perversidade sexual. E agora elas se casam com Esaú e elas se transformam num espinho na carne, quer dizer, carne de pescoço na nossa língua aqui no Brasil. Tá? Espinho na carne quer dizer carne de pescoço, tá bom? Agora eu vou ler o livro dos Justos, capítulo 27. Presta bastante atenção no que eu vou ler. Esaú, nesse tempo, depois da morte de Abraão, frequentemente entrava no campo para caçar. E Nimrode, rei de Babel, presta atenção, Nimrode, rei de Babel, o mesmo foi Anrafel, o nome dele também era Anrafel. Também frequentemente ia com seus homens valentes para caçar no campo e para andar com seus homens na viração do dia. E Nimrode estava espiando Esaú todos os dias. Presta atenção. Nimrode estava de olho em Esaú. Pois um ciúme foi formado no coração de Nimrode contra Esaú. Presta atenção. Um dia foi Esaú ao campo caçar e encontrou Nimrode andando no deserto com 2 homens. E todos os seus homens valentes e o seu povo estavam com ele no deserto. Mas ele se afastaram a uma distância de Nimrode e foram em diferentes direções para caçar. E Esaú se escondeu de Nimrode no deserto. E Nimrode e seus homens que estavam com ele não o viram. E Nimrode e seus homens frequentemente iam ao campo no refrescar do dia, para saber onde seus homens estavam caçando. E Nimrode e 2 de seus homens que estavam com ele chegaram ao lugar onde eles estavam, quando Esaú saiu de repente de seu esconderijo. Tirou a espada, apressou-se e correu para Nimrode e cortou-lhe a cabeça. Lembra do sonho? O sonho não, né?
a visão do céu, uma estrela, um cometa, né, que vinha e engolia 4 estrelas nos 4 cantos da terra, e que aqueles magos, aqueles mágicos do tempo de Nimrod avisaram para ele: mata a criança porque a criança vai te engolir. Pois é. Primeiro que houve uma guerra entre os 4 reis com Nimrod contra os 5 reis de Sodoma, né? E precisou Abraão ir lá e botar Nimrod para correr. Começou dali a profecia e termina com o neto de Abraão matando o próprio Nimrod. Então, aquilo que eles viram no céu se cumpriu. Vocês estão entendendo? Está dando para vocês compreenderem o que eu estou dizendo aqui? Está dando para vocês entenderem aonde que eu estou querendo chegar? Nos céus está escrito a história do povo de Deus, a história dos inimigos de Deus. Está escrito no céu, porque no céu Satanás não põe o dedo. Entendeu? Presta atenção. E Esaú travou uma luta desesperada com os 2 homens que estavam com Nimrod. E quando eles gritaram por causa dele, Esaú voltou-se para eles e os feriu até a morte com sua espada. E todos os homens valentes de Nimrod, que o tinham deixado para irem ao deserto, ouviram o grito à distância. E eles conheciam as vozes desses 2 homens. E eles correram para saber a causa disso, quando encontraram o seu rei e os 2 homens que estavam com eles mortos no deserto. Então aqui se deu o cumprimento daquilo que foi visto no dia do nascimento de Abraão. Se você está entrando aqui agora, olha umas lives atrás que vai falar sobre isso daí, tá bom? E quando Esaú viu os homens valentes de Nimrod vindo à distância, ele fugiu e assim escapou. Esaú tomou as vestes valiosas de Nimrod, que o pai de Nimrod tinha legado a Nimrod. Lembra as vestes foram as vestes de Adão? Pois é. E com a qual Nimrod prevaleceu sobre toda a terra. E ele correu e as escondeu em sua casa. Até a roupa ele tirou de Nimrod. E Esaú tomou as vestes e correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod. E ele veio à casa de seu pai, cansado e exausto da luta. Olha agora. Lembra do prato de lentilha? Então, pois é, ó. Olha esse aqui, ó. Para você ver que Esaú não era só caçador de animais, ele era caçador de homens também. Entendeu? Olha aqui, ó. E Esaú tomou as vestes e correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod. E ele veio à casa de seu pai, cansado e exausto da luta. E ele estava pronto para morrer de tanta amargura, que ele se aproximou de seu irmão Jacó e sentou-se diante dele. E ele disse a seu irmão Jacó: eis que vou morrer nesse dia, para que me serve o direito da primogenitura? E Jacó agiu sabiamente com Esaú. Nisto, ele vendeu sua primogenitura a Jacó, pois isso vinha do Senhor. Ele era terrível, Esaú, ele era engenhoso e maquiavélico. Esaú era problemático. Irmãos, eu vou ler de novo aqui. Ele chegou tão cansado de ter matado Nimrod e os 2 e ter fugido dos outros, que ele chega para Jacó e disse: eis que vou morrer nesse dia, para que me serve o direito de primogenitura? E Jacó agiu sabiamente com Esaú. Nisto, ele vendeu sua primogenitura a Jacó, pois isso vinha do Senhor. E a parte de Esaú na caverna do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado dos filhos de Et, Esaú também vendeu a Jacó. E Jacó comprou tudo isso a seu irmão Esaú pelo preço acertado. Escuta agora o que eu vou te falar aqui, que está escrito aqui, está escrito. Quando Nimrod, olha aqui, aliás, e Jacó escreveu tudo isso num livro. Presta atenção, Jacó escreveu tudo isso num livro, quer dizer, ele fez uma escritura, ele fez um documento.
E ele testemunhou o mesmo com testemunhas. Você está entendendo? Jacó fez um livro. Não se faz livro de escritura? Quando você vai fazer a escritura de uma casa, de tudo, é praticamente um livrinho. Ele também fez. Anotou tudo como foi o acordo, como que foi, tudo com o jeito que foi. E ele selou o livro. E o livro permaneceu nas mãos de Jacó. Como um cartório, irmãos, ele selou. Foi tudo documentado. Jacó não roubou nada de ninguém. Foi um acordo. Foi uma venda por um prato de lentilha. Quando Nimrod, filho de Cuxi, morreu, seus homens levantaram-se e o levaram consternados, e o sepultaram na sua cidade. E todos os dias que Nimrod viveu foram de 215 anos, e ele morreu. E os dias que Nimrod reinou foram 185 anos, e ele morreu pela espada de Esaú, em vergonha e desprezo. A descendência de Abraão causou sua morte, como ele tinha visto em seu sonho. Não despreze os sonhos. Não despreze os seus sonhos. Peça para o Senhor te dar o poder da interpretação de sonhos. Peça para o Senhor te dar discernimento de interpretação de sonhos. Você precisa pedir, você precisa parar de ter medo de servir a Deus. Escuta o que eu vou te falar agora. Você precisa parar de ter medo de avançar na fé. Você tem medo de avançar em fé. Você tem medo de pedir a Deus discernimento para você discernir situações. Você gosta de ficar de muleta nos outros. Meu irmão, está na hora de você crescer. Está na hora de você crescer espiritualmente. Está na hora de você se livrar das amarras dos outros. Você pedir um conselho, você pedir uma como é que fala? Uma orientação, muitas das vezes, isso não é pecado. Mas você depender. Meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Desde que eu me entendo por gente na minha vida, eu nunca dependi de ninguém para tomar minhas decisões. Eu sempre avancei nas minhas decisões com fé em Deus. Mesmo quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mesmo quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, as minhas determinações, eu clamava a Deus e eu avançava. Irmãos, eu tenho uma coisa na minha vida que eu pedi ao Senhor, que Ele me desse a paciência e o poder dEle na minha vida para resistir às minhas enfermidades sozinha, para eu não ficar atrás de ninguém, e que Deus me desse as condições de entender como eu me curo. Muitas das vezes eu tenho determinados problemas que eu tenho dois caminhos para seguir. Não vou dizer para você que eu sou 100%, não sou. Mas eu tenho isso em mim, você precisa buscar isso em você. Você precisa buscar ter determinação na sua vida para agir como você precisa agir. Não ficar dependendo desse, daquele outro. O marido é que determina o que você faz, ou a mulher determina o que você faz. Não, entenda bem. Quando existe mútuo acordo, mas quando é a vida pessoal, a minha vida, a minha integridade, é eu que decido. A minha integridade é minha, não é de ninguém. Não está na mão de ninguém. É minha e de Deus. Primeiramente dele. Depois é a minha integridade. Eu tenho que ver o que é melhor para a minha vida. Eu tenho que ver aquilo que eu vou fazer com o meu corpo. Eu estou falando em relação ao Senhor. Presta atenção, meu irmão. Abre teus olhos. O Senhor está esperando você ser corajoso. O Senhor está esperando você dar o passo da coragem. Se você não der passo de coragem, meu irmão, você está perdido. Você precisa ter passo de coragem. Vamos lá. E com a morte de Nimrod, seu reino tornou-se dividido em muitas divisões. E todas aquelas partes em que Nimrod reinava foram restauradas para os respectivos reis da terra, que fora recuperada depois da morte de Nimrod.
E todas as pessoas da casa de Nimrod foram, por um longo tempo, escravizados por todos os outros reis da terra. Entendendo? Presta atenção, meu irmão. Abre a tua mente. Diz assim: e naqueles dias após a morte de Abraão, no ano em que o Senhor trouxe uma grave fome na terra, enquanto a fome estava na terra de Canaã, Isaque levantou-se para ir ao Egito, por conta da fome, como seu pai Abrão tinha feito. E o Senhor apareceu naquela noite para Isaque, e ele disse-lhe: não vás para o Egito, mas sobe e vai para Gerar, para Abimeleque, rei dos filisteus, e fica lá até a fome cessar. E Isaque se levantou e foi para Gerar, como o Senhor lhe ordenara, e ele permaneceu lá por um ano inteiro. E quando Isaque veio a Gerar, o povo da terra viu que Rebeca, sua mulher, era de uma aparência linda. E as pessoas de Gerar perguntaram a Isaque a respeito da sua esposa, e ele disse: ela é minha irmã. Porque ele estava com medo de dizer que ela era sua esposa, para que o povo da terra não pretendesse matá-lo por causa dela. E os príncipes de Abimeleque foram e elogiaram a sua mulher para o rei. Mas ele não respondeu a eles, nem atendeu às suas palavras. Mas ele ouviu dizer que Isaque declarou que ela era sua irmã. Então o rei guardou isso para si mesmo. E havendo Isaque permanecido 3 meses naquela terra, Abimeleque olhou pela janela, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa, pois Isaque morava na casa exterior pertencente ao rei, de modo que a casa de Isaque estava de frente à casa do rei. E disse o rei Isaque: que é isso que fizeste a nós ao dizer de tua mulher ela é minha irmã? A facilidade com que poderia um dos grandes homens do povo se deitar com ela, e querias tu ter trazido essa culpa sobre nós? E disse Isaque a Abimeleque: eu estava com medo de morrer por causa da minha esposa, por isso eu disse, ela é minha irmã. Naquele tempo Abimeleque deu ordens para todos os seus príncipes e grandes homens, e tomaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e os trouxeram perante o rei. E o rei ordenou que eles deveriam vesti-los com roupas principescas, e os fazer andar pelas ruas da cidade, e proclamarem diante deles em toda a terra, dizendo: este é o homem e esta é a sua esposa, e quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. E Isaque voltou com sua esposa para a casa do rei, e o Senhor estava com ele, e Isaque se engrandecia e não tinha falta de nada. Presta atenção. E o Senhor fez com que Isaque achasse graça diante de Abimeleque, à vista de todos os seus súditos. E Abimeleque fez o bem para Isaque, pois lembrou-se do juramento e aliança que existia entre o seu pai e Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: eis que toda a terra está diante de ti. Habita onde quer que possa parecer bem aos teus olhos, até tu voltares para a tua terra. E Abimeleque deu a Isaque campos e vinhas e a melhor parte da terra de Gerar, para semear, colher e comer das frutas do solo até os dias que forem de fome terem passado. E Isaque semeou naquela terra e colheu centenas de vezes no mesmo ano. Você escutou? Ele colheu centenas de vezes no mesmo ano, pois o Senhor o quê? O abençoou. E engrandeceu-se, e ele tinha posse de manadas e rebanhos e muita gente a seu serviço. Imagina, centenas de vezes no mesmo ano colhendo. E quando os dias da fome cessaram, o Senhor apareceu a Isaque e disse-lhe: levanta-te, sai deste lugar e volta para a tua terra, para a terra de Canaã. Isaque levantou-se e voltou a Hebrom, que está na terra de Canaã, ele e todos os pertencentes a ele, como o Senhor lhe ordenara. E após isto, Shelaque, filho de Arfaxade, morreu naquele ano, ao 18º ano da vida de Jacó e Esaú, 18º, 18 anos da vida dos dois.
E todos os dias de Shelá que viveu foram 433 anos e ele morreu. Naquele tempo, Isaac enviou seu filho mais novo, Jacó, para a casa de Sem. Olha isso. Isaac, lembra que Isaac foi para a casa de Sem, ficou 2 anos lá. Agora Jacó, ele manda Jacó. Por quê? Porque Jacó amava as coisas de Deus. Naquele tempo enviou seu filho mais novo, Jacó, para a casa de Sem e Éber. E ele aprendeu as instruções do Senhor. E Jacó permaneceu na casa de Sem e Éber por 32 anos. 32 anos. Olha que coisa mais linda. Ele compra a primogenitura de Esaú. Ele redige um documento comprando a primogenitura e o campo de Maquipela, que era para ser enterrado. Agora ele é mandado para a casa de Éber e Sem para aprender das coisas do Senhor e fica lá por 32 anos. E seu irmão Esaú não foi, pois ele não estava disposto a ir, e ele permaneceu na casa de seu pai, na terra de Canaã. E Esaú ia caçar nos campos para levar para casa o que ele pudesse obter. Assim o fez Esaú todos os dias. Boa noite, Paula. E Esaú era um homem engenhoso e astuto, que prendia os corações dos homens e sobressaía. Presta atenção nas qualidades, né? Qualidades de Esaú. Esaú era um homem valente no campo, e com o decorrer do tempo, foram, como diz costume, para caçar. E ele chegou até o campo de Seir, o mesmo é Edom. E ele permaneceu na terra de Seir caçando por 1 ano e 4 meses. E Esaú viu na terra de Seir a filha de um homem de Canaã, e seu nome era Judite, filha de Beeri, filha de Éfer, das filhas de Et, dos Etitas, filhos de Canaã. E Esaú tomou como esposa, e ele entrou a ela. 40 anos de idade tinha Esaú quando ele a levou, e ele a trouxe para Hebrom, na terra da habitação de seu pai, e habitou lá. E aconteceu que naqueles dias, no ano 110 da vida de Isaque, que é o 50º ano da vida de Jacó, em que morreu Sem, filho de Noé, e Sem tinha a idade de 600 anos quando morreu. Olha isso. 600 anos. E quando Sem morreu, Jacó voltou para seu pai em Hebrom, que está na terra de Canaã. Jacó volta e encontra Esaú com uma mulher por nome de Judite, uma etita, já dando trabalho para o pai dele e para a mãe, né? Olha a situação. E no ano 56º da vida de Jacó, as pessoas vieram de Harã, e Rebeca comentou sobre seu irmão Labão, filho de Betuel, pois a esposa de Labão era estéril naqueles dias, e não dava luz a filhos, e também nenhuma das suas servas gerava para ele. E o Senhor se lembrou de Adiná, a esposa de Labão, Adiná, a mulher de Labão. E ela concebeu e gerou filhas gêmeas. E Labão chamou o nome de suas filhas, a mais velha, Lia, e o nome da menor, Raquel. Tá vendo? Rebeca, irmã de Labão, teve 2 meninos, Esaú e Jacó. Adiná, mulher de Labão, que é irmão de Rebeca, não tinha filhos, e agora ela tem 2 gêmeas, Lia e Rebeca. Olha isso. E o Senhor se lembrou de Adiná, esposa de Labão, e ela concebeu e gerou filhas gêmeas. E Labão chamou os nomes de suas filhas de Lia, a mais velha, e o nome da menor de Raquel. E vieram e contaram estas coisas para Rebeca. E Rebeca se alegrou muito que o Senhor tivesse visitado seu irmão e que ele tivesse tido filhos. Olha como Deus vai preparando as situações. Como Deus vai preparando as situações.
Irmãos, eu vou ler até aqui hoje. Nós entendemos quem matou Nimrod. Deus cumpriu a palavra, o sonho que Nimrod teve. Cumpriu o que Deus mostrou no céu quando Abraão nasceu. Deus vai cumprindo as profecias, como nós estamos agora no cumprimento do dia 8 de abril, que os céus vão manifestar a glória de Deus, trazendo juízo sobre a terra. 7 anos de Salém, e agora 7 anos de Nínive, 6 anos de Nínive, 1 ano de Jonas, e no meio disso tudo, o arrebatamento do povo de Deus. Meus irmãos, fica firme com Jesus. Não larga das suas vestes, porque nós já estamos entrando em momentos finais, totalmente finais. Vem muita coisa, até o dia 8 vai acontecer muita coisa. A terra já está se preparando para os acontecimentos. A partir do dia 8, o gatilho vai ser puxado. Presta atenção, 7 anos falaram de paz e segurança. E a partir do dia 8 vem repentina destruição. Hemisfério norte vai sofrer muito. Por quê? Porque a casa de Israel se concentra nessa região. O povo de Judá está lá, os judeus estão lá, com o quinhão deles. Para eles vai ter Gog e Magog. Mas para os israelitas que estão esparramados pelo hemisfério norte, o juízo é agora. Vai respingar em nós, não a quantidade que vai ser para lá, mas vai respingar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, também, Luciana, que em nome de Jesus nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos, Senhor, te agradecendo porque Tu és um Deus de poder, um Deus de amor e de justiça. Te louvamos, Senhor, porque diante da Tua presença nós estamos. Te louvamos, Senhor, porque nós estamos de olho naquilo que o Senhor tem colocado para nós. Nós estamos atentos aos movimentos que o mundo está fazendo para a volta de Jesus. Eu só te peço, Pai, não nos deixe nos perder. Nos ajuda a estarmos em constante oração, nos ajuda a estarmos avançando em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nos ajude a avançar em santidade, porque sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Pai, eu te peço, guarda os meus irmãos, guarda nós, para que nós possamos estar firmes contigo, porque o tempo de Nínive acabou, o tempo de Nimrod acabou, a pregação de Jonas está no limite, e o arrebatamento é próximo. O arrebatamento da igreja é próximo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, vem ser conosco. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos pela Tua infinita bondade. Te pedimos discernimento do Teu Espírito Santo. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê o discernimento na palavra, para que nós possamos entender os acontecimentos mediante a palavra. E eu te peço, Senhor, guarda os meus irmãos em nome de Jesus. Guarda o Teu povo. Guarda, Senhor, do Teu povo no litoral. Toca no coração do Teu povo de sair do litoral. Tira o Teu povo, Pai, em nome de Jesus, do litoral. Aqueles que forem inteligentes, Pai, vão sair das grandes cidades do litoral, vão para terras no alto, vão para terras longe do perigo. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a fortaleza necessária para enfrentar o que vem vindo. A força e a graça debaixo do sangue do Cordeiro. Nós te louvamos por tudo, Senhor, nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos.
e te pedimos, nos ajuda, no nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo, no nome de Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, eu acho que a Luciana perguntou sobre Portugal, Israel, Europa. A Europa é toda israelita, tá? A Europa é toda israelita, não só a Europa oriental, não. A Europa oriental, ela é da tribo de Jafé, tá? A Europa oriental é da tribo de Jafé, são jafetitas, né? E muitos deles são os Askenazi, que são os judeus que não são judeus, sinagoga de Satanás, entenderam? Mas o hemisfério norte praticamente inteiro são israelitas, tá? Hemisfério norte, parte ocidental, israelitas. Aqui no Brasil também 40% da população é israelita, mas ela se concentra, o poder, né? O quem está no poder são israelitas. Tanto na casa de Efraim, que é os Estados Unidos, como na casa de Manassés, que é o Reino Unido. Fiquem de olho na realeza da Inglaterra, porque Isaías 23 está se cumprindo lá. Isaías 23 está se cumprindo sobre a família real inglesa. Presta atenção. 23 de Isaías está se cumprindo. Leiam 23 de Isaías. Tem até a data da rainha, quantos anos ela ficou no governo. Até a data está lá. Observem. É que quem rege aquela potestade ali é a potestade de Tiro, né? E chegou o tempo dela ser arrancada. Ser arrancada de lá de uma vez. Irmãos, fiquem na graça de Jesus. Presta atenção. Busquem informação de tudo que eu falei aqui hoje. Tudo. Não fica contando só com a minha palavra, não. Seja inteligente. Vai atrás da informação. Vai ver se eu estou falando certo, se eu estou falando errado. Abre a cabeça. Abre a cabeça para você pensar. Você não pode pensar pelos outros. Não. Eu não penso por ninguém. Eu vou atrás da informação. Eu corro atrás. Você tem que fazer a mesma coisa. Não fica só no que eu estou falando, não. Vai atrás, pede para o Senhor te mostrar, que Ele vai te mostrar, tá bom? Fiquem na graça do Pai, se assim o Senhor permitir, amanhã nós estaremos aqui outra vez, em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.